Boa noite. Que coisa boa. A Fábio tá aí, a Silvia tá aí. Falar hoje dessa série, né? Fazer uma análise simbólica da série que está fazendo tanto sucesso, que tem tanto impacto e tanto nos incomoda e mexe e esse incômodo, né, ao mesmo tempo com uma curiosidade, com uma vontade de saber o que está acontecendo ali, por que eles estão envolvidos naquela situação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a série é sobre essa questão do sucesso, né? Então, quando algo nos toca tão profundamente e nos traz para esse lugar de querer saber mais sobre isso, a gente está falando de um arquétipo muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, quando os filmes fazem muito sucesso, quando essas séries fazem muito sucesso, um livro, é porque ele está falando de um arquétipo muito profundo, ou de vários arquétipos naqueles personagens, e da trama das relações entre aqueles personagens. Então, a gente está falando sobre uma questão muito complicada para todos nós mortais e tão presente em todas as nossas vidas, que é a compulsão, né? E esse abuso que eu faço, o quão eu me sinto incapaz de dar conta das minhas compulsões, e ali era uma relação obsessiva compulsiva dos dois lados acontecendo com aquelas duas pessoas. E a gente está falando de carência, a gente está falando de querer ser visto pelo outro, querer ser salvo pelo outro. Então era aquela busca o tempo inteiro do outro para me salvar, né? Essa perseguição que ela fazia para ser vista, para ser aceita, para ser cuidada, e ele ao mesmo tempo fazendo o mesmo papel, né? O primeiro papel dele de salvador, e aí ele era o salvador ferido, o curador ferido, ele se envolve nessa questão e ele vira o lobo mau e o lobo bom. Então ela é o lobo mau, ele é o lobo bom, mas ele é o lobo mau para Terry. Então ele está envolvido numa trama de mentira, numa trama de loucura, numa questão de falsa lucidez que está acontecendo o tempo inteiro, porque ele vai narrando aquilo tudo depois de ter acontecido. Então é uma narração pós-fato, né? Não é uma narração durante o fato, ele conta, mas ele já conta editado com uma certa consciência daquilo tudo que aconteceu, mas ainda muito envolvido, né? A gente percebe no roteiro o quanto ele ainda está envolvido com aquilo tudo. Então, a questão ali da série, a primeira questão é essa questão dos opostos, do contraditório, os opostos quando eles estão separados, aquilo que é contradição. Então, o que está acontecendo? Está falando de loucura e está falando de lucidez, porque ele vai narrando de uma forma lúcida aquela loucura. Ela também tinha momentos de lucidez que ela dizia, você foi ferido, né? Eu me reconheço em você, eu sei que você passou por alguma coisa, quem que te feriu, eu sei que você também está aqui, e um espelhando, porque nós estamos espelhando as nossas sombras. Então é uma questão de fantasia, de realidade, mas o primeiro, né, a primeira questão do meu objetivo da live é olhar para isso como aspectos psíquicos nossos, como formas de comportamento que todos nós temos e como a gente se comporta nessas relações onde a gente está buscando o cuidado no outro, a gente está buscando a salvação no outro, e como essas relações acabam sendo tão tóxicas e tão nocivas para todos nós. Então eu estou olhando para esses diversos aspectos, esses personagens, como os aspectos psíquicos de todos nós humanos, né? Como arquétipos psíquicos, modelos de comportamento de todos nós. Então, o que está acontecendo ali? A gente está falando de um trauma. O trauma dela era a negligência, então ela vira uma vítima da negligência, e essa negligência cria uma stalker perseguidora, e ela vai conseguir porque ela quer, e ela é megalomaníaca, e ela cria uma fantasia de grandeza, e ela tem sucesso, ela tem poder, e ela vai em busca de poder. Ela está o tempo inteiro dizendo, eu posso ter você, eu quero ter você, e porque eu quero, eu tenho.
e ela se impinge na vida dele, né? E na vida do outro e diz, eu quero, então, esse trauma da negligência que eu tive na minha infância me transforma em alguém que persegue o outro como um objeto do meu desejo para que ele venha suprir essa carência e que esteja no outro o lugar, este outro que vai suprir a minha carência. Não sou eu que vou dar conta de me amar, de gostar de mim, de me cuidar. Então o trauma dela é a negligência, o trauma dele é o abuso. Porque a gente vê na série que os pais cuidaram, que ele tinha um lugar, que ele volta para casa, ele tem uma defesa dos pais, ele é acolhido pelos pais, então o trauma dele não passa pela negligência e o descuido, que ela se sentiu abandonada, né? Então ela está no abandono e ele está no abuso. Ele é um cara que foi abusado e a gente está tratando esse pós-trauma do abuso e esse envolvimento que ele tem com ela nesse pós-trauma do abuso. Agora, onde que está a raiz desse autocuidado, né? Que falta nele e ele quer cuidar dela, ele está fazendo o arquétipo do salvador. Então ele é um cara que está fracassado, ele é um cara que não tem talento, ele é um cara que está trabalhando frustrado num balcão de bar e ele se enche de prepotência e arrogância porque ele vira o salvador daquela princesa. Então ele é ele é uma vítima, né, que ele foi abusado e ele resolve ser o curador ferido, ele resolve ser o salvador, ele vai com aquele sorriso daquela bondade, daquele chapeuzinho vermelho que entra ali, ele vai ser o salvador do chapeuzinho e ele acaba virando lobo mau e era lobo, né, você não sabe ali quem que é algoz e quem que é vítima o tempo inteiro um do outro, porque eles vão se reeditando nesse papel. Então ele está fazendo o salvador, que eu quero ajudá-la, eu tenho dó dela, eu vi a loucura, eu vi que era fantasia, eu sabia que tudo era mentira, mas eu queria ajudar, eu queria oferecer um chá, eu quero ser o bonzinho. Então é o lobo bom que na verdade vira um lobo mau e ela, na fragilidade, ele olhando para o lobo mau e vendo aquela fragilidade da necessidade que ela tinha. Então, o problema é que quando a gente se coloca no lugar de salvador do outro, a gente está fazendo isso por arrogância, por prepotência, por vaidade, porque eu quero dizer que eu sou melhor que esse outro. Mas a vida dele não era melhor que a dela. Né? Gente, só um minuto aqui. Deixa eu... A vida dele não era melhor que a dela, ele também era um fracassado, ele também não tinha vida, ele vinha vindo de uma situação muito difícil, né, que ele passou de uma ilusão com aquele abusador que ele se envolveu, mas o que interessa é essa arrogância, essa prepotência que ele sentiu de eu me sinto capaz, né? Então é o impotente prepotente, e ele achar que oferecer um chá era suficiente, que um olhar, que um sorriso, um ouvido para uma loucura fosse o suficiente para ele ser um cara muito importante. E ele foi se envolvendo com esse senso de importância que ele tinha na vida dela, porque ela era desesperada e ele era tão desejado e ele era tão querido, mas ao mesmo tempo ele conseguia entender que aquilo tudo não passava de uma grande loucura. Então ele é o São Jorge que vai salvar a princesa, mas ele acaba virando o dragão e sendo devorado pelo dragão, porque ele vira o dragão para ela, porque ele acaba criando mais problemas para a vida dela, né? Porque ele não deu um limite no início, não procurou a polícia desde o início, então ele foi se envolvendo cada vez mais naquela situação compulsiva, não deu limite nenhum e de salvador ele vira algoz. E ao mesmo tempo, ele está achando que está salvando a vítima, e a hora que ele descobre, o São Jorge acha que vai salvar a princesa, mas ele foi salvar o dragão e está sendo devorado por esse dragão. Então esse dragão, quem que é? Esse monstro das nossas sombras que se encontram quando a gente entra numa relação, e a hora que a gente vai pela beleza e acha que a gente está começando uma relação como o salvador, daqui a pouco eu viro o algoz daquela pessoa. E ali, tanto que acontece uma situação que é a síndrome de Estocolmo. Ele vira e diz, o que é a síndrome de Estocolmo?
o sequestrador solta a vítima é libertada do cativeiro e ela volta para o cativeiro, porque ela não consegue mais viver longe daquilo. Então, a sensação e essa situação de compulsão, ela cria uma codependência de uma situação abusiva, de uma situação aversiva. Então, a gente se acomoda muito fácil por ganhos secundários em situações que tem que ser encerradas de primeira, que não, a gente não pode perder tempo nesse tipo de situação. Eu fiz um roteirinho aqui rápido, antes da live, para falar dos pontos que eu queria falar. Daqui a pouco eu vou falar do tempo, mas o meu segundo tópico que eu quero falar sobre essa questão, né, do Salvador, ele também estava buscando a salvação, porque ele foi buscar uma salvação rápida, uma solução rápida, achando que o cara que cometeu o abuso, onde ele foi abusado, onde ele foi se submeter, se sujeitou àquela situação da drogadição, se sujeitou àquela situação de voltar, né, para a casa dele, depois de tudo que tinha acontecido, depois de muito tempo ele volta lá de novo. Então a gente se submete muito fácil, a gente se sujeita muito fácil, porque a gente tem uma fantasia de ser salvo. Ele também estava buscando a salvação, achando que ele, um cara sem talento, fracassado, ele ia fazer um sucesso rápido porque ele encontrou o Deus Salvador dele e por isso ele se submeteu. Então ele de Deus, um fracassado buscando a salvação no outro, ele virou o salvador dela, que ele ia salvá-la. Mas quando ele trata todas essas questões, né, e a questão do abuso, quando ele é abusado, quando ele percebe que ele foi machucado, quando ele volta para casa e vê que ele continuava lá, ele não sabia por que ele estava fazendo isso, então ele vai o tempo inteiro se negligenciando. Então tem uma questão, gente, porque a questão do abuso ela é muito séria, né? A questão do abuso físico. Isso acontece nas famílias, isso acontece nas relações, a gente está discutindo isso demais. Hoje até fiquei muito impactada, porque eu acabei de ver uma notícia, nós estamos em 2024, em maio, a gente está com a catástrofe, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, e falando que algumas crianças foram estupradas, foi preso um homem num abrigo que estuprou crianças. Né? Então é uma coisa tão grave, tão séria, é uma doença tão séria isso, e a gente sabe que acontece nas famílias, acontece nas relações, e que isso sempre é encoberto e as coisas não são ditas, as coisas não são faladas. Então essa negligência daquele que foi abusado. Então aquele que foi abusado, ele é negligente consigo mesmo. Ele se negligencia, é difícil o autocuidado, a autopreservação. Então ali o que está acontecendo com ele, que ele vai se envolvendo nessa situação o tempo inteiro, é uma vitimização, que eu vou falar daqui a pouco mais adiante, mas ele também está envolvido com essa questão da negligência, da capacidade de não conseguir se cuidar. Então ele está querendo cuidar do outro e ele não consegue ter um autocuidado. Ele vai se negligenciando, ele vai deixando aquela situação rolar, porque ele ocupa esse lugar de impotência, né? de prepotente, se livrando, salvando uma impotente, ele vira o prepotente. Então, ele é o lúcido, como se ele fosse o lúcido, e ele entra nessa loucura, porque a loucura contamina. Essas situações de perigo, a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações de perigo, porque a compulsão, a droga, o sexo, o dinheiro, essas codependências na relação, essas relações de hierarquia, de verticalidade, eu sou melhor que você, e a gente vai se invertendo nessas relações, uma hora eu estou em cima, outra eu estou embaixo. Então ela tinha uma oscilação, ela dizia, não, você também foi culpado porque você mandou as suas mensagens, você entrou nisso daqui. Então a culpa é porque eu sei que eu coloco a mão naquela cumbuca que eu não devia ter colocado, porque eu vou me contaminando. Então a questão do perigo, a questão do risco, dos abismos que a gente entra, porque a gente não está tomando cuidado com essas situações tão perigosas, é porque a gente não olha para um perigo interno e para o perigo externo. Então tem um perigo externo que faz parte do mundo, né? Os perigos do mundo, que é isso: o sexo, a droga, a comida, o dinheiro, que é o poder, o sucesso, isso tudo é um perigo para o mortal. O mortal, se ele não cuidar, ele vai se misturar com todas essas coisas e a gente vai se perder nesses lugares, porque esses lugares precisam de cuidado. Então, nesse assunto, a Grécia é muito importante quando a gente olha a mitologia grega, porque a mitologia grega sacralizava o sexo, a comida,
a guerra, o casamento, um cuidado necessário para eu poder entrar em conflito, um cuidado necessário. Então eu tinha que fazer uma reverência aos deuses, porque tinha o deus da bebida, o deus do sexo, o deus da comida, o deus da guerra. Então cada vez que eu queria fazer algo do meu desejo, eu precisava ir ao altar daquele deus para fazer uma reverência, para poder entrar nesse lugar, para poder viver estas questões, né? E a gente tem um descuido muito grande, porque nisso o mortal se perde. E ele começou a entrar naquilo com aquela fantasia de Salvador, do arquétipo do Salvador, e ele era um curador ferido, e ele virou o dragão dela e o dragão dele, né? Ele não virou São Jorge. Então essa questão do cuidado com essas situações tão perigosas, a contaminação disso tudo também é vista no I Ching, né? Então o livro da sabedoria chinesa, que é o I Ching, ele fala da água sobre água, que é o abismo, o abissal, o grande perigo. Então são várias traduções para o mesmo hexagrama, para a mesma imagem, que é quando tem a água sobre a água. Então esses grandes perigos a gente teria que tomar muito cuidado quando a gente se envolve com essas questões, porque essas questões são muito delicadas e o mortal tende a se perder com isso, porque a gente vai se perdendo por prepotência, achando que a gente vai lidar muito fácil com essas situações, e quando a gente vê, a gente não consegue mais sair. E quando a gente vai entrando neste perigo interno, que é o mortal meu, eu em mim mesma, né? Eu como mortal, com esse perigo interno, me metendo com o perigo externo, que é o perigo do mundo. Então tem uma duplicidade. A coisa em si é perigosa, o que eles estavam fazendo ali é muito perigoso, e ele internamente era muito perigoso ele se meter nisso, porque ele era um cara que estava negligenciado, que foi abusado, que não tem autopreservação, que não tem autocuidado, que é o problema do negligenciado e do abusado. Então os dois estavam numa mistura, só que ele viu a loucura dela, ele percebia a fantasia dela, só que a fantasia dele estava na busca de ser o Salvador. E quando ele foi abusado foi porque ele foi buscar o Salvador, ele queria que alguém salvasse. Então a fantasia de salvação, esse pensamento mágico de que tudo vai ser muito fácil, e a hora que eu vejo eu já fiz sucesso, deu certo, eu consegui, achei o amor, tá tudo fácil e eu vou embora. Não é isso, gente. A gente achar e fazer os encontros é muito rico, né? É muito milagroso quando a gente encontra a paixão por uma pessoa, a paixão pelo trabalho, a paixão por algo novo que a gente está criando, um projeto. Isso tudo é muito milagroso, mas a gente precisa de muito cuidado para poder manter essas coisas, porque é muito difícil quando a gente entra e encontra com essa coisa do esplendor do que é divino. Isso também é uma outra, estou usando a mitologia grega e a ideia da mitologia grega, os conceitos. Para o grego, a gente tinha que tomar muito cuidado, a gente não podia ver uma divindade na sua totalidade, porque você ia ser destruído. Então, a destruição, quando a gente está querendo pisar nesses terrenos tão perigosos, com tanto poder, envolvidos com poder e não com a criação de um ser que sou eu mesmo, criando uma manifestação, mas sim com o poder que eu tenho de ser essa pessoa. Então é muito diferente eu me sentir orgulhoso da manifestação que eu estou tendo do poder que eu quero ter, porque eu tenho isso. Então tinha uma relação de poder entre os dois. Ela queria ter poder sobre ele e ele se sentia poderoso naquela situação. Ela se sentia poderosa porque ele não saía, né? Então para ela, que era um stalker, o que ela precisa ver é que ele quer escapar e não consegue. Porque se ele não quisesse escapar, não tem graça para ela. Ela quer que ele escape o tempo inteiro e que ele nunca venha. E ele queria ser o poderoso que estava nesse lugar sendo perseguido por essa mulher, porque ele era o centro daquela atenção. Então, essa situação de codependência, né, que aconteceu ali, que os dois começaram a viver. Estou aqui com os tópicos que eu quero trabalhar, deixa eu virar aqui. Então, essa codependência acabou criando uma permissividade dele. Então, ele é muito permissivo, ele fala o tempo inteiro. A polícia começa, né? Por que você não fez nada antes? Por que você não fez nada antes? Então, o que estava cegando esse cara? Era a prepotência. Mas por que ele estava com aquela prepotência de ser o salvador? Porque ele tinha acabado de ser uma vítima.
Ele estava buscando o Salvador e ele achou um algoz. E agora ele estava virando um Salvador e ia ser um algoz também e estava encontrando com o algoz. Então ele deu de cara algoz com algoz. Na primeira situação ele foi vítima. E agora ali, os dois viraram um algoz e ele começou a se espelhar nela. Tanto que chega no final da série, na hora que ele senta, o que quer dizer aquilo? Ele vai virar agora um algoz, ele vai ser o perseguidor, ele vai ser o stalker, ele vai perseguir o cara do bar que fica com dó dele e dá aquele sorriso. Então, essa busca dessa carência, que esse outro me dê um lugar que eu não me dou, indo atrás de suportar as dores da minha existência, as dores do meu destino e me sentindo capaz. Então não sou eu que sou capaz, eu quero que o outro cure a minha dor. Eu quero que o outro cure a minha dor e não eu ser capaz de curar a minha dor e criar uma pessoa diferente do que a pessoa que a dor criou. Eu vou repetir isso. Então o problema não é o trauma nem a dor que eu passei. O problema é a pessoa que se criou e suportou aquela dor. Né? Então, nós todos, né? Quando a gente passa por situações difíceis, a gente vai buscando o resto da vida a reedição do trauma, no aspecto destrutivo, se a gente não resolver esse trauma, a gente vai reeditando o trauma, buscando o tempo inteiro que alguém resolva o meu problema. Porque eu não quero eu ter que me haver, né, com o que eu fiz naquele momento, o que me cegou, por que eu estava naquela situação e o que eu preciso transformar em mim. Então essa permissividade dele, ele vai dizer, eu não sei por que eu fiquei, eu não sei por que eu fiquei, e se coloca num lugar de vítima, e uma vitimização. Ai, a minha carreira que não dava certo. Gente, ele não tinha talento, era simples assim, era um humor tétrico e sem graça. Ele não tinha graça, o dia que ele fez graça foi com ela, de background ali, atrás dele, voltando e ajudando aquilo, porque ele não sabe fazer graça, né? Ele era um incapaz, ele não tinha talento, ele estava procurando no lugar errado. Então esses fracassos, porque a gente está no lugar errado, porque a gente não desiste, envolve tempo. A gente tem que pensar que o tempo é um recurso precioso, eu não posso jogar tempo fora. Tempo é uma coisa que a gente não joga fora. Saturno, na mitologia grega, é o deus da estrutura. E o deus da estrutura, ele vai acumulando com o tempo. Então eu não posso jogar tempo fora, eu tenho que ter tempo criativo, tempo que está surtindo de algo bom. Então o que está acontecendo ali é que ele estava jogando tempo fora, porque ele estava envolvido em toda a doença, né, gente? Mas tem uma lucidez, porque por que eu estou falando também do lobo mau e do lobo bom? Porque o Chapeuzinho Vermelho, quando ele é enganado pelo lobo mau, o lobo mau, na história do Chapeuzinho Vermelho e do lobo mau, ele dá uma mensagem errada para o Chapeuzinho. Ele troca a mensagem que a mãe falou. A mãe do Chapeuzinho falou: vá pelo caminho do rio, não vá pelo caminho da floresta. E ele encontra o lobo mau e o lobo mau fala: não, vá por aqui que é mais rápido. Ele: não, mas a minha mãe disse que era para eu ir por lá. Não, vá por aqui que eu sou o lobo bom. Então a gente tem uma mensagem boa, sabendo por onde a gente tem que ir, que é o nosso desejo, mas a gente tem uma vontade de poder que faz a gente desconectar com aquilo que tem que ser feito. E eu preciso me conectar com o meu desejo, não com a minha vontade de poder. Então ele via tudo o que estava acontecendo, mas a vontade de poder dele era maior do que o desejo de libertação. Então esse Chapeuzinho Vermelho em nós tem uma mãe, a gente tem uma intuição, a gente sabe que isso está errado, a gente vê a realidade, mas a gente distorce, justifica a realidade para poder justificar por que a gente está naquela situação compulsiva e por que a gente não sai daquilo. Então, essa questão do tempo ser um recurso precioso, tem uma frase que eu sempre falo, que o Jung cita em alguma altura da obra dele, que ele cita alguém, que eu também não me lembro quem era, mas ele cita assim: se eu tiver escolha, o destino me conduz. Se eu não tiver, o destino me arrasta. Então, a gente vai ser arrastados pelo destino. Nós vamos querer crescer, ser autor de nós mesmos, dar conta das nossas dificuldades, das nossas dores e dos nossos traumas, ou eu quero ser arrastado pelo destino e virar uma vítima dessa situação. Então, ali o que está acontecendo é, ele tem uma falsa lucidez e ela também, porque ela olha para ele e fala: quem que te machucou? Ai, eu te chamo de beberrena porque um dia eu sofri. Então vira uma falsa justificativa, uma falsa lucidez. Então tem um discurso que não bate
com a prática, tem uma aceitação da loucura por compensação, porque ela parecia tão frágil. Então, quando a gente está em situações destrutivas, a gente busca compensações. Ai, mas eu tô com essa pessoa porque ela tem isso de bom, isso de bom. Não, gente, nós temos que falar o mal que nós estamos criando juntos, nós dois, com as nossas personalidades, independente do que a gente tem de qualidade, porque nós estamos aqui para lidar com as nossas sombras. Isso que precisa ser um desafio, porque o que é bom não é desafio, já está rolando, a gente não precisa fazer nada, isso aí já deu uma liga e já está acontecendo. Então, essas falsas justificativas e essas compensações, tentar compensar uma coisa com outra coisa, não compensa, a conta não fecha, porque uma coisa é de uma seara, a outra é de outra. Cada coisa na sua prateleira. Então não adianta a gente falar que eu preciso almoçar hoje, eu não tenho arroz, mas tenho café preto. Eu preciso naquele momento de uma comida de substância. E não adianta ter café preto. Eu não vou passar a café a minha vida inteira. Então essa questão de compensar é uma coisa que também acontece muito nas relações, e durante a série ele vai compensando as coisas, por que ela é e por que ele é, e a coisa dessa compensação é diferente da compaixão. Compaixão o pai dele teve por ele, porque a compaixão vem do autoconhecimento. Isso também é uma frase do Jung. A compaixão vem do autoconhecimento. Eu já passei por isso e eu sei o que você está passando, então eu tenho compaixão por você. Ou eu tenho compaixão por você porque eu já tive esse tipo de comportamento, hoje eu não tenho mais e eu sei que você está perdido na tua vida, mas eu estou fora com você, eu não quero andar. Então essa questão de compensar, não tem que compensar. Eu entendo porque que você é, eu não te julgo, eu não te rejeito, mas eu não quero você na minha vida, porque senão a gente vai se contaminar e não tem, é uma bola de neve. Nessas situações destrutivas não tem quem vai sair de bonzinho nessa história, que é o que a gente está vendo ali o tempo inteiro, né? Então, essa coisa da fragilidade dela, da fraqueza dela, tá falando da fraqueza e da covardia dele. Então, quando eu estou numa situação de covardia e de fraqueza, eu estou justificando que eu estou numa relação destrutiva porque o outro é fraco. E não é verdade. É cobra comendo cobra. Ali estão os dois misturados na mesma loucura. Então, pra gente se separar de uma relação destrutiva, eu tenho que entender onde que está a minha sombra, eu tenho que me reconhecer nesse outro. E ele faz isso, ele se reconhece nela, mas isso é uma reedição já na série escrita, e óbvio que uma coisa já é uma questão analisada desses comportamentos todos, e ele fala, né, eu me reconhecia nela. Né, na minha dor, na minha carência, mas ao mesmo tempo na perseguição. Então ele estava ali se sentindo vítima dela, mas ele era o algoz da Terry, né? Ele estava mentindo, ele estava falando da ilusão dela no começo da série, que ela mentia, que era advogada, que ela tinha fama, mas ele estava mentindo para a Terry. Ele também criou uma personalidade dupla para alguém que estava tratando ele bem, para alguém que estava escutando ele, para alguém que estava acreditando nele. Ela criava uma fantasia dela. Ela se auto-enganava com aquilo, porque ela acreditava naquilo, na megalomania dela, do poder dela, porque ela tinha uma fantasia de poder. Ele estava criando um personagem para o outro, ele estava enganando o outro, ela não estava enganando ele, ela se auto-engana. Então veja que a sombra dele, nesse momento, fica muito maior que a dela, porque ela realmente, né, tem um transtorno ali psicológico gravíssimo, uma doença, uma psicopatologia muito grave. Agora a dele é completamente aceita porque ela está escondida atrás daquilo tudo, está atrás de uma sombra, atrás de uma cortina. E ele estava mentindo para a Terry, envolvendo ela nisso, né? Então a gente olhar simbolicamente na hora que ela é agredida por isso tudo. Ela é agredida pela loucura dos dois, né? E a hora que ele vê isso, que ele está envolvendo uma pessoa, e ela tenta se separar, ela se protege e ela se separa. Ela diz, não, eu não quero esse lugar, eu não vou ficar aqui. Então, essa questão da sujeição, da submissão, da reedição da dor, isso não tem justificativa. A gente tem que buscar uma cura para as nossas dores e a gente não pode ficar nesse estado de letargia que acontece com o abusado. Então, é aceitável até a página 2. Chega uma hora que a gente tem que sair desse lugar. Né? E a gente tem que sair dessa letargia, sair dessa vitimização, sair dessa
codependência, porque ele já dependia, ele já morava na casa da mãe da ex-namorada, ele já era um cara que estava buscando o tempo inteiro ser cuidado pelo outro, e quando ele viu, ele foi devorado. Não era cuidado, ele foi devorado por alguém que queria ser cuidado por ele, porque ele oferece um cuidado que ele não podia dar, e ele mente para ela, ela diz, mas você não me ama? E ele não diz, porque eu queria ter dito a verdade, mas ele estava o tempo inteiro dando munição, dando comida para ela continuar ali, colocando a ele nesse lugar de importância e de poder, né? Então, essa questão ali dessa codependência dos dois, ele dependendo o tempo inteiro, mas tem uma coisa super legal, porque a mãe e a namorada, a mãe da primeira namorada e essa primeira namorada dele, realmente tem uma questão da solidariedade, né? O amigo que vai lá, busca, tira e fala, nós vamos te ajudar. Venha que a gente vai te cuidar. Né? A hora que a gente está enlouquecendo e alguém vem buscar a gente, a amizade verdadeira, a relação verdadeira, que também era uma relação que ele entende que ele entrou no buraco do filho da mulher que morreu, e que ele estava naquele buraco, que ele estava fazendo outro papel, cumprindo outro papel. Então esses papéis que a gente cumpre porque tem que tapar o buraco do outro para compensar faltas, eles nunca vão funcionar. A gente tem que cumprir papel de relações onde a gente se encontra, onde a gente junta as nossas forças, né? E onde eu primeiro me salvo para depois eu ser cuidador do outro e o outro me cuidar. Então a gente vai fazer um cuidado mútuo. A gente se cuidar na vida, a gente cuidar dos nossos problemas na vida, mas eu não estou procurando que ninguém seja o meu cuidador e o meu salvador, né? Então eu preciso me salvar, eu preciso fazer esse trabalho de confronto e me encontrar na integridade, na totalidade, para que dois seres íntegros e na totalidade se relacionem. Porque eu faltando um pedaço, você faltando um pedaço e a gente na falta se juntar, não funciona. Gente, quero fazer um parênteses, estou fazendo um curso sobre relacionamento, vou lançar 1º de junho, por aí, finalzinho de maio, começo de junho, vou lançar no Hotmart, que chama os 4 pilares das relações saudáveis e os 4 erros fatais. Então, assim, vou falar sobre muitas coisas, porque eu vou usar o mito de Afrodite e os amores de Afrodite para falar sobre como a gente cuida com esses erros e como o cuidado invalida o perigo, porque a gente conhece as armadilhas, conhece os perigos e a gente se relaciona de uma forma verdadeira e íntegra, de uma totalidade. Então, o que eles estão buscando ali é salvação, para suprir uma falta, e o que a gente tem que estar é na integridade e buscar uma totalidade do encontro de dois que vão se fortalecer e se autocuidar juntos, né? Então, essa questão, né, dessa busca de uma relação que crie vida, e aí tem mais um Deus envolvido, eu já vou aqui encerrando a live, mas tem mais um Deus envolvido nessa história, que ele é o centro disso tudo, que é por onde está girando, que é Dionísio, que é o Deus da vida, o Deus do entusiasmo, o Deus do sexo, o Deus do vinho, o Deus da embriaguez, mas eu tenho que estar embriagado pela vida que eu crio, e não embriagado pelas relações, embebecido, vivendo como alguém que não consegue dar conta de dar limites para as situações onde eu estou. Então, o Dionísio, que é o Deus da vida, o Deus do entusiasmo, o Deus da embriaguez, o Deus do entusiasmo quer dizer enteos, o Deus de dentro, o Deus da força que eu tenho, da minha força criativa, da minha força vital, da energia vital que eu tenho. Então, Dionísio fala de sexo, ele fala da tortura, porque ele foi um Deus que foi estraçalhado pelos titãs e depois ele foi reunido, né? Ele foi desmembrado pelos titãs, Amando da Hera, que era a esposa de Zeus, que queria acabar com Dionísio, porque Dionísio era um filho fora do casamento de Zeus e Hera, e ela pede para os titãs estraçalharem o menino, e o menino é estraçalhado, né? Ele é desmembrado inteiro, e depois o Dionísio é reunido de volta, o Zeus descobre o que está acontecendo e coloca na coxa dele, o Dionísio, para gestar o bebê, e o bebê nasce da coxa de Zeus. Então, como envolve sexo, como envolve uma vida que está sendo vivida na destruição, é como se a gente tivesse a sombra de Dionísio, é o mundo sombrio de Dionísio. O mundo sombrio de Dionísio é a droga, é o sexo, tudo sem sacralidade, tudo profanado, tudo por poder. Então, tudo que é profano está sendo usado em busca de poder.
Então, ele foi abusado porque o cara que cometeu o abuso mostra para ele um suposto poder, ele quer aquele poder e daí ele sofre o abuso. Então, essa questão da sacralidade de Dionísio é a gente criar cada vez mais vida, cada vez mais prazer. Ele é o Deus da vivacidade, ele é o Deus do prazer de viver, ele é o Deus da gente se recriar, se reinventar. Ele consegue curar o trauma e ele sai daquela situação traumática e ele nasce como Deus da vida, né? Como Deus do amor, né? Ele tem capacidade para viver com esse amor à vida, o amor à vida. Então eu preciso primeiro amar a vida, amar a minha história para depois buscar um outro, porque eu não tenho que buscar no outro este amor. Eu vou juntar o amor por mim e o amor pela vida e nós dois vamos viver uma vida nova, uma vida junto. Então, eu quero sempre lembrar uma pessoa que eu agradeço muito, que é meu mestre, o Paulo Souza, que faleceu em 2021, e ele me ensinou mitologia grega e eu, uma pessoa especialíssima, sou muito grata a tudo que ele me ensinou. E o Paulo dizia uma coisa que eu gostava muito: Deus cria, o diabo separa e a loucura junta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente se junta por loucura, é a mesma loucura. Então a gente é semelhante, né? Encontra semelhante, essas semelhanças que nos juntam. Então, quando a gente se apaixona por alguém, num primeiro momento é o impacto daquilo que eu achei lindo e semelhante. Num segundo momento, a gente vai lidar com a sombra. E aí a gente vai precisar de amor e aí a gente não pode entrar numa relação de poder, de uso, de abuso, de dependência, de carência, que as coisas todas vão se misturar. Então, gente, vamos em busca desse Dionísio no Deus da vida, no seu aspecto criativo. E a série faz tanto sucesso porque ela está falando do mundo de Dionísio, que é esse reino onde a vida gira, mas pode virar muita destruição, né? Onde a gente busca o entusiasmo na droga, no outro, no sexo, na questão física e no poder. E a gente tem que buscar isso no amor, nas relações por amor. Então, muito obrigada aqui pela minha audiência. E eu vou deixar gravado, muitas pessoas perguntaram, e eu vou pôr no YouTube também. E convido todo mundo para esse curso que eu vou fazer, vocês vão ver aqui no Instagram, vão ver no Face as propagandas, e não percam, porque é um curso sobre relacionamento. É um curso para a gente evitar exatamente esses erros que a gente viu acontecer ali. Muito obrigada para vocês.